E é uma estratégia que, né, eu já vi ser usada com sucesso também em outros casos. Por exemplo, no primeiro, ou um dos primeiros live actions que a Disney fez, que foi da Bela e a Fera, né? Sim. Que ele era bem parecidão com o filme original. E o trailer mostrava bem ainda as partes mais iguais, né? Bem pra pegar puxar o pessoal pela nostalgia. Que pra mim essa que é a vibe live action, né? Exatamente. Não ficar mudando a história, os personagens. É contar a história ali, basicamente, só que de uma forma mais real, né? Porque muitas vezes... Sim, se tu tá refazendo o teu próprio filme, né? Eu acho que tu imaginar como seria no mundo real mesmo, aquele personagem, aquele ser, aquela ambientação, etc, né? Eu acho que ou tu faz isso, ou tu faz uma coisa completamente diferente, né? Que nem o caso da adaptação dos livros pros filmes, ou outras adaptações de histórias que são completamente diferentes, né? Por exemplo, a própria história da Branca de Neve, né? Porque ela tem lá os originais lá nos contos, né? Dos irmãos Grimm. Não sei se esse é dos irmãos Grimm. Sim. É? Sim. Enfim, sim, que era diferente. É lá da Alemanha. Era diferente, História original. né? Então, a Disney criou a versão dela, né? Na animação lá de 1910, eu acho. E tem vários filmes que trazem versões, assim, mais ou menos dessa história, bem diferentes também. Tem, tipo, como é que é? Branca de Neve e o Caçador. Sim. Enfim, que são histórias bem diferentes, mas com essa proposta, né? De ser uma história diferente. Então, eu acho que o legal é ou tu ir por esse caminho, ou tu fazer o mais parecido possível, né? Eu acho que o meio termo é que fica que nem o Vale da Estranheza, no caso de um personagem. Sabe? Isso que eu queria comentar, que tu saiu do assunto aí dos livros, por exemplo. Como Treinar Seu Dragão, ele pegou a ideia central, criou toda uma história nova e muito bem contada, muito bem feita. Mas quando a gente vai ver, sei lá, Crônicas de Nárnia, o primeiro filme é muito fiel. O segundo e o terceiro, tipo, eles mudaram muita coisa da história, tipo, muita coisa. Principalmente o terceiro. Só que eles não é que eles fizeram uma história nova, eles adaptaram umas partes, outras partes não adaptaram, não manteram os mesmos personagens ali, que até acho que, enfim, faz sentido, mantiveram os mesmos personagens, só que o 2, o do Príncipe Caspian, foi muito diferente do livro, até agora não lembro muito bem do livro, mas o que eu mais fiquei meio chateado quando eu li os livros, que eu fui ler os livros depois, né, a Viagem do Peregrino da Alvorada ali, a ordem das coisas tá diferente. Então, eles fizeram bem parecido, mas tem várias coisas que, inclusive, a ordem tá diferente. Tem uma cena lá muito impactante que tem no livro lá do Eustáquio que não tem no filme. Então, pra mim, eles estragaram. Mas depois que eu li o livro, eu fiquei, fizeram o filme tudo errado. Porque eles não fizeram, vamos pegar isso aqui, essa ideia e fazer uma história nova. Ou vamos tentar ser mais fiel. Não, eles fizeram o que a Bia fez. Fizeram meio termo. Pegaram vários elementos, mudaram a ordem, tiraram alguns elementos legais. E ficou um negócio assim que pra quem lê o livro, pelo menos, não que o filme seja ruim, tá? Mas, tipo, eu fiquei bem decepcionado quando eu li o livro, tipo, fizeram o filme depois, nada a ver, entendeu? Porque daí quando tu vê lê o livro, começa a não fazer sentido, sabe? A forma como foi feito o filme. Exato. E, assim, só pra quem não sabe, né, essa questão do Vale da Estranheza é um termo que se refere a, principalmente, personagens humanoides, assim, ou outras coisas que quando tu vai fazendo, né, por exemplo, um desenho ou algo gerado por computador, né, tu pode fazer super caricato ou não realista, e aí vai tornando mais parecido com o real, só que tem um ponto ali na curva em que a coisa é muito parecida com algo real, só que não exatamente, e nesse ponto fica estranho. A gente percebe como uma coisa muito estranha, como se tivesse errado, sabe? Tipo, como se fosse... Sabe? É estranho. Tu olha e é estranho. Por isso que se chama o Vale da Estranheza, porque tá indo legal, tá ficando mais parecido com o real, tá ficando mais parecido com o real. Legal. Mas daí chega um ponto aqui em que cai na nossa percepção, fica feio, fica estranho. E aí tem o ponto máximo que é super realista, né? Isso, que é mais isso daqui, então, quando cai nesse Vale da Estranheza, é uma das piores coisas, porque seria melhor ser caricato
ou bem realista. Aquele Sonic lá, do primeiro trailer do primeiro filme do Sonic que saiu, que todo mundo reclamou. Ele tava nesse Vale das Trevas, porque, tipo, não era nem um bagulho muito caricato, nem um bagulho muito real, tava, tipo, bizarro só. Tava bizarro. Tu olha então, e, nossa, tem algo estranho. E eles chamam de Vale justamente errado. por esse que forma um gráfico, né? Por exemplo, esse gráfico aqui que tá aparecendo. Tem uns outros exemplos aqui, mas eu não sei de robô, humanoide, animal, um palhaço. Eu não sei, tem umas coisas aqui que eu não sei o que é. Tá mostrando exemplos, possíveis Mas exemplos. eu não consegui. Pessoa saudável seria realista, né? Uma pessoa normal. Algumas coisas que caem no Vale das Trevas, cadáver, zumbi, seria... Claro que, obviamente, zumbi não existe de verdade, mas se a gente visse um zumbi, provavelmente a gente ia, sabe, mais ou menos ter essa... tem, enfim, algumas pessoas... Mas, por exemplo, esses robôs, assim, humanoides que fazem, que, tipo, tu vê que, meu, bizarro. Tipo, eles tentam copiar um humano, mas no mesmo tempo não... Mas tu vê que tem algo errado, sabe? Tipo isso. E eu, particularmente, acho que nos filmes também acontece isso. Se tu vai adaptar uma obra que já existe, né? Tu pode fazer ela muito diferente, né? Uma coisa meio nova, como o Thiago disse, baseada numa ideia geral que já existia, e fazer bem feito e ficar super legal. Tu pode fazer uma praticamente cópia, só com uma mídia diferente, né? Adaptando só aquilo, porque sempre vai ter que adaptar uma coisa ou outra, porque, por exemplo, num livro, a gente às vezes lê diálogos internos dos personagens, e normalmente isso não vai aparecer no filme, não vai ficar a pessoa parada lá e a gente escutando os pensamentos dela. Em algumas situações, principalmente de séries, às vezes acontece isso com... Mas de séries animadas, né? Séries animadas às vezes acontece isso, de a gente ficar escutando os pensamentos dos personagens. Mas num filme não cabe muito isso, então esse tipo de adaptação é normal. Mas dá pra fazer uma adaptação nesse sentido, deixando ainda a obra praticamente igual. Mas se tu fizer uma coisa meio parecida, mas com algumas coisas meio modificada e assim, meio mais ou menos e tal, aí normalmente fica meio estranho. No livro, bem mais fácil de ficar tu consegue estranho. descrever mais detalhes, assim, escritos, né? Literalmente descritos aí, no caso, também. Ocupa mais tempo, né? Com esses detalhes. Pensamentos, falar que a pessoa pensou, só que no audiovisual ali, vai pro cinema, tu consegue transmitir isso de outras formas. Se tá uma coisa descrita ali no livro, tu não vai a pessoa narrar. Tu vai mostrar a imagem das coisas ali, tentando seguir a descrição daquilo, né? Se for talvez vai fazer fiel. Um pouco um close naquela parte. Se tu quer mostrar o que a pessoa pensou, sem realmente narrar o pensamento dela... Tem aquela questão de jogo de câmera, sabe? Que quando tu mostra o rosto da pessoa, tipo, ela olha assim, e daí foca em outra coisa, assim, e tipo, daí ela começa a meio que ligar os pontos. Tu vê que ela percebeu os detalhes ali, mas não narrou o pensamento dela. Então tem técnicas no cinema, né, ali em fotografia e tal, que dá pra fazer esse tipo de coisa, que não fica literal, fica um pouco mais subjetivo, mas assim, mesmo assim mantendo, digamos, a fidelidade, né?